Paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem vos fala é o irmão Wagner Mendes. Esta semana vamos estar fazendo as leituras diárias da classe dos adultos, da lição de número 11, terceiro trimestre de 2025, com o tema da nossa revista, A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Tema sugerido pela nossa CPAD, com os comentários do pastor José Gonçalves. Com o tema da nossa lição desta semana, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Vamos estar fazendo a leitura diária deste sábado, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, verso de número 44. Leiamos a palavra do Senhor. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Nós, meus irmãos, podemos ver que Pedro, após Jesus ter transformado sua vida, ter transformado seu coração, Pedro, ele, após a ressurreição de Cristo, quando Jesus deixou as palavras e ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, Pedro estava ali na província, próxima à casa de Cornélio, pois Pedro tinha ido visitar Cornélio, e ali ele teve a sua primeira pregação. E como todos já conhecem esse texto bíblico, mais de 3.000 almas foram salvas por Jesus, através da pregação de Pedro. E da mesma forma, Deus enviou o seu Espírito Santo. Como Jesus disse, após ressuscitar, que não deixariam nós órfãos, nós sós, ele deixaria o Espírito Santo, o Consolador, para nos ajudar e nos guiar. Muitas almas ali naquela tarde, com a pregação de Pedro, foram alcançadas pelo Espírito Santo. Da mesma forma, meus irmãos, somos nós. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, pedimos a Jesus que nos ajude, o Senhor para nos selar, o Senhor para nos encher do Espírito, Ele nos batiza. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda, é o intercessor entre Deus e os homens, é aquele que leva os nossos gemidos inexprimíveis até os céus. O Espírito Santo foi que Jesus nos deixou para nos ajudar aqui na terra. Temos a palavra de Deus, Deus nos deixou a sua palavra. Temos as ordens de Deus para que possamos buscar a sua presença, falar com o Pai, para que possamos ler a sua palavra, para que tenhamos conhecimento. E tenhamos o Espírito Santo para nos ajudar a guiar nossos passos, nos mostrar o caminho, mostrar o que devemos fazer, que caminho devemos andar. O Espírito Santo, ele nos ajuda, ele nos auxilia. Se por um acaso, porventura, estivermos a ponto de cometer algum ato, de cometer algum pecado, fazer algo que vá desagradar ao Senhor, o Espírito Santo nos ajuda, ele nos mostra, ele nos fala conosco. Não é bom, não faça isso. Nós que temos o Espírito Santo em nossas vidas, somos abençoados por Deus, porque Ele toca nos nossos corações e nos diz como Deus, Ele fala conosco. Vá para esse lado, vá para o outro, fique parado. O Senhor sempre fala conosco, através do seu Espírito Santo. E se porventura, no meio do caminho, nós queremos desviar do caminho, vamos fazer algo que vai desagradar a Deus, o Espírito Santo, ele toca em nós. Então, se algum dos meus irmãos que estejam ouvindo aí não sejam batizados, busquem o batismo com o Espírito Santo, porque ele nos auxilia muito na nossa caminhada, ele nos ajuda muito para que sigamos o caminho correto que o Senhor nos proporciona. Nós não façamos acepção de pessoas, não escolhemos pessoas a quem vamos falar, mas que possamos falar a todas as pessoas, no nosso convívio, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, aos nossos vizinhos, aonde nós estivermos, num passeio, em algum lugar, tivemos uma oportunidade de poder falar do amor de Cristo, da salvação, podemos elevar o Evangelho a essas pessoas, as pessoas que estão afastadas de Deus, que possamos convencê-las, que possamos falar do amor de Cristo, pedir a direção, a orientação de Deus, do Espírito Santo, que coloque palavras na nossa boca, que venha tocar naquela vida, porque a nossa missão é plantar a semente, é falar do amor de Deus,
E o Espírito Santo e Deus, ele faz o restante. É ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós temos o dever de levar o evangelho, de plantar a semente, de falar. Às vezes, numa simples palavra, Jesus te ama, já é uma sementinha plantada no coração das pessoas. Não venhamos escolher as pessoas, mas que todas possam ser salvas, possam ser alcançadas, que todas possam ouvir sobre o evangelho, que possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor, que possamos meditar nesta semana com essas leituras diárias, com a nossa lição do próximo domingo, que possamos estar sempre ligados com Cristo, que possamos estar sempre pedindo a Deus a sua direção, pedindo auxílio ao Espírito Santo, e que onde tivermos uma oportunidade, às vezes estamos num jantar, saímos para comer algo, encontramos alguém, o Espírito Santo toca no nosso coração, fale sobre o Evangelho, fale sobre o amor de Deus, fale sobre o amor de Deus na sua escola, no seu dia a dia, no seu trabalho. Aonde você estiver, o Espírito Santo ele vai te tocar. O Espírito Santo vai colocar palavras na tua boca. Peça a Deus, Senhor, me ajude. Ponha palavras na minha boca para que eu possa falar do teu amor. E deixa Deus trabalhar, deixa o Espírito Santo que ele vai te ajudar. Então que possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor. Que possamos ser vasos cheios do Espírito Santo para levarmos esse presente maravilhoso que nós recebemos, a nossa salvação, mas que possamos compartilhar com todos, que possamos compartilhar com o máximo de números de pessoas que estejam ao nosso redor, o nosso parente, o nosso amigo e o nosso inimigo, porque não devemos ter acepção, mas que possamos levar a palavra de Deus, o Evangelho, o amor de Cristo, a toda criatura, porque esse é o melhor presente que nós ganhamos, a nossa salvação, e que possamos também distribuir, que possamos também dividir esse nosso presente com o maior número de pessoas para o reino dos céus. Que Deus os abençoe.